Amém. Agradeço, primeiramente, perdão por meus pecados, porque falou que deveria assim cumprir fiel ao seu filho. Peço perdão à Irmandade, porque chegamos atrasados, mas pela misericórdia de Deus e pela força dele, estamos aqui congregados convosco. Agradeço a Deus, Irmandade, eu não queria levantar, porque eu já contei esse testemunho, mas eu quero agradecer a Deus por quando estava no trabalho, tem uma enfermidade, estava passando por muita prova naquele trabalho, estava sendo humilhada por alguns funcionários, por colegas de trabalho. Agradeço a Deus por quanto por muitas vezes eu pensava em ir contra daquele trabalho, até cheguei a pedir para mandar embora, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes a gente tem vontade de uma coisa, mas não é da vontade de Deus. Agradeço a Deus, Irmandade, por quanto fiquei um tempinho afastada. E congregado ali na congregação, o Senhor mandou pela palavra que ele ia exaltar e que aqueles que estavam no trabalho e que Deus ia exaltar a pessoa. Agradeço a Deus que eu peguei na palavra na hora, assim, eu pensei, glória a Deus, que seja comigo também, mas depois eu coloquei em esquecimento, esqueci, fiquei pensando naquilo e vim quebrar minha mão, fiquei um tempo afastada. Quando eu voltei do meu trabalho, eles me promoveram, me colocaram em outra função, me tiraram daquela função. E eu agradeço a Deus porque o Senhor falou que aquelas pessoas que me humilhavam iam ver que Ele ia me exaltar. Agradeço a Deus por quanto eu estava no trabalho. O meu chefe, o supervisor, falou assim: olha, hoje você vai para aquele posto. Aí eu fiquei até com vergonha de ir para aquele posto na hora, mas eu peguei e fui com outra função e fui como ronda naquele posto. Agradeço a Deus que me colocaram como ronda, eu não sei nem porquê, por uma falta de uma funcionária. Eu comecei a dar volta naquele condomínio, eu dava volta no condomínio, o Senhor começou a visitar meu coração, eu dava volta. Depois eu dei de encontro com a menina que me humilhava. Aí eu pensei, Senhor, eu cumprimentei ela, mas ela não respondeu, eu fiquei triste na hora, mas o Senhor começou a visitar, começou a me manifestar, e eu não entendia nada. O Senhor falou no meu coração assim: eu fiz com você como eu fiz com Mardoqueu. Agradeço a Deus por quanto aqueles que me humilharam viram que Deus era Deus na minha vida. Agradeço a Deus por tudo, Irmandade, não tem palavra para agradecer a Deus. Agradeço todos os meus votos que tem feito na presença dele. Agradeço a Deus pela misericórdia que tem tido com meu genro, com minha filha. Agradeço a Deus pelos netos, por tudo. Não tenho palavra para agradecer esse grande Deus. Agradeço a Deus por tudo. Peço Irmandade, orienta a Deus por mim, para que eu possa, Senhor, pela misericórdia de Deus, alcançar a vida eterna. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela coroa da vida eterna, se eu for uma filha firme e fiel. Irmandade, eu estive em São Paulo, congreguei na minha antiga comum lá em São Paulo, e de lá eu sou portadora para saudar toda a Irmandade com a Santa Paz de Deus. Amém. Congreguei na bancária, e de lá também sou portadora para saudar toda a Irmandade com a Santa Paz de Deus. Amém. Foi um motivo muito especial que eu fui para São Paulo, porque uma neta minha, quando foi num dia, numa quinta-feira para sexta, 3 horas da manhã, ela se manifestou lá em São Paulo. Liguei para toda a Irmandade que eu conhecia ali em São Paulo, não consegui ninguém, nem um cooperador, ninguém.
Liguei para aqui também para ver se eu conseguia algum irmão para orar com a gente. E meu filho chorando, minha nora chorando, e minha neta manifestada. E eu falava, Senhor, tem misericórdia, por que isso? E eu sabia que Deus tinha feito uma promessa para mim. Porque meu filho, no dia 1º de 2024, ele falou: mãe, a senhora disse que aqui na congregação se prega o amor. E cadê o amor que eu não vi até hoje? Eu tinha um amigo da congregação, ele tinha um amigo que era da congregação. E nós fomos convidados para um casamento de um sobrinho do meu marido. E eu falei para o meu filho: vamos. Ele falou: não, mãe, eu não vou porque meu amigo vai casar nesse dia e eu vou junto com ele. Vou estar com ele. Eu falei: meu filho, vamos para lá. Ele: não vou. E ficou em casa. E esse amigo dele não convidou ele, não mandou endereço para ele do casamento. Depois, uma vez, ele foi na congregação, saudou um irmão, porque naquele dia o pai dele estava fazendo aniversário. Ele queria dar um hinário e uma Bíblia para o pai dele, de presente. Quando chegou lá, ele saudou o irmão, ao invés de pegar na mão dele, olhou as vestes que meu filho estava vestido. E ali ele ficou muito humilhado. Ele chegou em casa e falou: mãe, a senhora vai subir comigo na congregação, porque o irmão lá falou que só vende o hinário e a Bíblia se o meu pai e minha mãe estiver lá. Porque se vocês são de lá, é que vocês que têm que ir lá comprar. Eu falei: meu filho, eu estou indo. Aí eu falei: eu vou me trocar. Ele falou: não, mãe, já está acabando o culto, eu quero que a senhora vá agora. Aí eu subi. Quando eu subi, eu saudei o irmão. Ele falou: mãe, é esse irmão. Eu saudei o irmão, falei: paz de Deus, irmão. Aí ele: amém, irmão. Eu falei: meu irmão, eu vim pegar uma Bíblia, um hinário, que o irmão falou que só vendia se fosse nós. Veio um filho meu aqui. Esse rapaz está do meu lado. O irmão, ao invés de olhar para o rosto dele, já que ele te saudou com a santa paz de Deus, não. O irmão olhou as vestes que meu filho estava vestido. Ele tinha acabado de chegar do serviço, irmão. E ele queria dar esse presente hoje para o pai dele. Aí o irmão pegou e me pediu 1000 desculpas. Eu falei: olha, irmão, não é para mim que você tem que pedir desculpa. Porque eu sempre falei para o meu filho: aqui é pregado o amor. E o irmão só olhou para as vestes dele. O senhor peça para ele. E aí, no dia 1º, no dia 24, ele falando para mim isso e chorando, olhando para o sol, e falou: mãe, se esse povo vai entrar no céu, eu não quero ir. Eu falei: santo Deus, tem misericórdia, Senhor. Na hora eu clamei, falei: Senhor, me dê palavras para mim falar para o meu filho. E aí Deus pegou e falou: eu sou contigo, minha serva. E eu peguei e falei para ele: meu filho, não julgo o que o irmão fez, mas sim vê para Deus. Porque eu vou para a igreja não é através de irmão, não vou olhar para os irmãos, mas sim para Deus. Eu vou para Cristo. Nós vamos servir a Deus e não a irmandade. Se você for olhar para o homem ele é falho, mas Deus com a gente, ele não é. Aí meu filho falou: tá bom, mãe, a senhora pode falar o que a senhora quiser, mas eu falo para a senhora como se o sol está iluminando hoje. Eu nunca mais entro dentro de uma congregação. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, porque esse meu filho, irmandade, ele casou conforme as leis da congregação. Ele fez tudo do jeito que é o casamento da congregação na vida dele. Ele falou para a noiva dele: olha, ele chamou ela, porque os pais dela é muito católico. Ele falou para ela: olha, nós estamos ficando noivo hoje, e eu disse que daqui a 1 ano nós casamos. E eu só caso se for conforme como o casamento na congregação. Vai ser no salão, você vai entrar de noiva, vai ter todas as suas honras, mas o casamento vai ser feito no salão e não numa igreja católica. Eu falei: amém, meu filho. E ela pegou e falou: aceito. Os pais dela a mãe dela ficou muito revoltada na época, mas ela falou: mãe, quem vai casar sou eu. E se meu noivo quer assim, é assim que nós vamos fazer. E Deus honrou eles no casamento. Deus preparou 10 cozinheiras, 5 churrasqueiras e 24 garçons, sendo irmãos da congregação que fizeram o casamento deles. Então eu louvo e agradeço a Deus, porque esse ano, no dia 1º, ele me abraçou e falou: mãe, a minha arma, hoje em dia, a minha espada é a Bíblia. E hoje ele fala de Deus e ele congrega da Comum, aonde eu congregava lá em São Paulo. Então isso é motivo de muita alegria para mim, de estar vendo meu filho
e minha nora e meus netos servindo a Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Na vida eterna do céu, e a foto. E a parte dele não como ela é. Eu agradeço a Deus por essa preparação de estar aqui de nós. Fazia muito tempo que eu estava com desejo de ser mandado, mas do mesmo jeito, meu irmão, ele não conseguiu se controlar. Ele estava sem tomar, não estava tomando um remédio, irmão. E vendo, irmão, saiu para distrair, para esquecer, dizendo, irmãos, que subiu em cima da passarela. Subiu em cima da passarela, onde passa aqui, lá embaixo, eram 7 metros de altura. E a angústia foi mais forte, ele dizia assim, e empurrava ele, irmão, empurrava. E ele falava, pai, eu não tenho força de voltar. Eu subi em cima da passarela e falei, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, dizia ele. E fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, eu falei, Senhor, tenha misericórdia, e pulei. E nisso que eu pulei, eu caí lá embaixo, no asfalto. Quando eu caí, abri os olhos, estou vivo. Senti a mão de um anjo segurando a minha cabeça. Mandando feliz, irmão. Caí, de repente não consegui levantar, cara. Não consegui levantar. E não tinha uma mulher passando, me socorreu. E meia hora depois veio o resgate, me pegou, me levou lá no socorro da vila. Eu cheguei no socorro da vila, não tinha ninguém para assinar minha cirurgia, eu mesmo assinei, não desmaiou nada. Ele mesmo assinou a cirurgia dele, e foi às 10 horas da manhã, a mandada, imagina, irmão, uma mãe recebeu uma ligação, de um filho depressivo. Mandada, imagina, minha esposa não recebeu a ligação, e seu filho deu entrada aqui no ponto-socorro. Mas o que aconteceu quando nós podemos falar? Vem aqui que nós vamos falar. Aí minha esposa começou a chorar, pegou o telefone, ela falou a mesma coisa, vem aqui, nós não podemos, na hora, irmãos, acho que caiu tudo, irmão, sobre nós, irmão. Um desespero de alma, perdi meu filho morreu. O adversário fazendo guerra na minha mente, meu filho morreu. Eu falei, Senhor, se tu guardar meu filho da morte, aonde eu for, eu vou glorificar o teu nome. Fui, irmão, na fé, me desesperado, eu dirigia, irmão, sabia que eu estava dirigindo. Chegamos lá no hospital da vida, ninguém quis dar informação para nós, mas Deus tomou uma enfermeira. Perdoa os meus pecados pela coroa de vida eterna que ele me oferece, eu tenho uma filha que me fiel até o fim. Estava ali sentada e eu queria levantar, mas o Senhor me cobrando fortemente, pulsando no coração, e o outro irmão que não me ama. Pois esse filho do irmão é um menino muito novo, temos muito carinho por ele, conheço ele de muitos anos. E quando eu soube da notícia, grande foi a aflição do meu coração. Eu chorava muito e eu falava para o marido, amor, o Adriel vai morrer. Ele falava, fique em paz, amor, Deus está cuidando dele. Eu falava, como você sabe, eu comia pouco café, mas ele estava lá o tempo todo, constantemente de joelhos, pedindo ao Senhor para que guardasse ele, esperando notícias. Como passou, acho que 3 dias, eu recebi a notícia, a irmã dele mandou mensagem, falando assim, Deus fez um milagre, grande foi a alegria do meu coração, e eu enxerguei Deus ali também. Eu agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida, pago meus votos, e poderia deixar de levantar e agradecer a Deus, porque eu tenho visto quanto Deus tem sido bom, e eu creio que tudo tem um propósito, e isso